E vamos então à explanação do Evangelho, né? Como tínhamos dito, é importante para que nós entendamos o que o Evangelho quer nos passar em cada uma das suas mensagens, pois ele é seria o nosso manual de vida para todos nós que queremos a nossa evolução, nossa transformação do ser. Porque quando nós ficamos envolvidos com a vida aí fora, ela nos envolve, ela nos absorve, né? E nós acabamos tendo grandes decepções, porque nós esperamos muito desta vida aí fora. E quando nós aprendemos a lição do Evangelho, nós aprendemos a nos frear, a dominar os nossos instintos, a nossa querência, o nosso querer material, né? Então, aqui está contido tudo que o homem encarnado necessita para a sua transformação, para o homem de bem. Aquele homem de bem, aquela mulher de bem, né? O ser encarnado que Jesus espera, né? Que nós nos tornemos para que nós possamos contribuir na transformação desse planeta. Como dissemos, estamos vivendo momentos difíceis e momentos em que nós vemos assim, o tema que nós vamos explanar assim está explosivo hoje. A cólera. O que vem ser a cólera? A raiva, a irritação, né? Principalmente quando somos contrariados, não é? Aí nós ficamos irados, né? Chegamos até a ter o ódio. Então a gente vai ler um trechinho do Evangelho, a gente vai explicar um pouquinho aqui do que é passado para nós, para que a gente consiga entender e também assim assimilar, né, a lição. Depois eu peço que vocês cheguem em casa e deem uma lida novamente, né, no tema completo, para que a gente assim, estudando, entendendo, a gente vai aos poucos nos transformando. É difícil, muito difícil a gente lutar com os nossos pensamentos, porque eles vêm, principalmente no momento assim que acontece uma situação inusitada. Então o pensamento ele é muito rápido, ele vem na nossa mente. Às vezes é um pensamento maldoso e nós não conseguimos controlá-lo, mas nós podemos controlar o nosso comportamento, né? Mesmo que nos venha a vontade da fúria, da explosão, nós conseguimos controlar nosso comportamento e não fazer aquilo que pensamos, não é? Então vamos lá, ó. A cólera. Um espírito amigo já nos diz que a raiva, a cólera, ela nada mais é do que o orgulho camuflado, tá? Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Ficais encolerizados. Então, como nós falamos esse parágrafo aqui, né, nos fala, quando alguém nos compara com alguém, e principalmente se esse alguém não for tão bom, né? Então nós ficamos com raiva, nós ficamos bravos, e aí entra o nosso orgulho, mas eu sou mais do que o outro, né? Então aqui que já, esse primeiro parágrafo já mostra pra gente que o nosso orgulho está falando mais alto, por isso que veio a raiva. A raiva é apenas uma consequência, né? Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com a cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentes, fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade,
diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Então aqui vem falando, olha, procurai a origem desses acessos de demência passageira. Nós nos esquecemos, na hora da raiva, que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma centelha divina dentro de nós, que nós temos várias virtudes dentro de nós. Naquele momento nós deixamos tudo isso de lado e deixamos que Ele, aquele que ainda insiste em reinar e imperar em nós, o orgulho, fale mais alto. E o que nós fazemos nessa hora? Nós falamos palavras que não devíamos falar. Nós chegamos a momentos até de fúria, de quebrar as coisas. A gente não vê isso às vezes. Hoje a palavra é mais chique, é surto, não é assim? Se usa, a pessoa surtou. Ela saiu do ponto de equilíbrio dela. Isso até denota também em nós uma perca de fé, né? Porque quando nós temos a fé, nós temos a crença, a gente respira, para, pensa, pede ajuda para o alto, né? A gente se lembra de Deus, a gente se lembra do nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, a gente se lembra de Jesus, mas não exploda. O que a explosão causa? Nós vemos hoje até, infelizmente, nós vemos morte, né? A mídia hoje está trazendo isso demais para nós, assim, no trânsito, pessoas brigando, acabam se matando, né? Porque um fechou o outro, porque fez um gesto feio. A falta de paciência das pessoas, a intolerância, e aí vem o orgulho de novo, né? Eu não vou ficar por baixo, eu não vou levar o desaforo para casa, não é assim que muita gente fala? Eu não vou levar o desaforo para casa, né? E depois que passa? Porque nós, sendo filhos de Deus, nós não somos feitos de sentimentos ruins. Nós não somos feitos de orgulho, de raiva, de maldade, de vaidade. Nós não somos feitos por isso. Lembremos-nos que, como filhos de Deus, nós somos feitos de centelhas de amor. Então, quando passa essa fúria ou esse surto, nós voltamos ao nosso ponto de equilíbrio. E o que vem depois disso? O arrependimento. E aí, palavras que foram maldizidas em hora errada, chegam até a pessoa como lança. Ferem, né? Machucam. A pessoa se magoa conosco, às vezes uma perca de amizade até. Né? As pessoas viram a cara umas com as outras por um momento que não se pensou. O momento em que a gente se deixa levar pela vida material, pelo orgulho, e a gente às vezes perde tudo aquilo que era de bom na nossa vida, né? Pessoas às vezes que vão até para a cadeia às vezes, né? Aí nós falamos assim, aquilo estava escrito para acontecer com a pessoa, repentinamente uma morte no trânsito, estava escrito? Era o momento dela? Talvez não. Foi provocado, não é? Talvez não era. Ela se excedeu aos seus limites de tolerância, predominou aí a raiva e aconteceu. E aí, uma outra história de reencarnação, né? Vamos prosseguir. Na impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Nesse momento, se ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe a esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele um objeto de piedade. Quando o Evangelho fala, se nós pudéssemos nos ver quando estamos encolerizados, raivosos, né? Nós somos feitos de luz. O Espírito é uma luz. Essa luz
ela se molda a essa veste carnal que nós temos. A nossa luz, quando nós estamos bem, ela brilha. Aos médiuns videntes, ela brilha azul, ela brilha rosada. De acordo com o nosso estado de espírito, ela brilha por uma cor. E quando nós estamos tremendamente nervosos e com raiva, com aqueles pensamentos péssimos, nós ficamos negros. A espiritualidade diz que aqui do nosso centro cardíaco, aqui do nosso coração, abre-se um campo de luz marrom, bem escuro, acinzentado. E é como bolas de energia que a gente solta, emanadas para a pessoa que a gente está ali com raiva. Mas nós é que estamos fabricando aquilo. Então imagine como nós ficamos. Nós atingimos aos outros com a nossa energia? Atingimos sim. Mas quem será o mais atingido? Será nós. Eu acho que todos vocês já, pelo menos nem todos, uma maioria, já viu que é uma experiência científica da água. Quando os cientistas pegaram 2 jarras com água. Em uma jarra, por alguns dias ficaram se fazendo orações em cima dela, colocaram músicas, como a gente ouve aqui, e a outra, ela ficou num espaço reservado onde tinha xingamento, o tempo todo, palavrões. E aos aparelhos de microscópio, foi-se visto depois que as partículas, as moléculas de água... obrigado, gente, fugiu a palavra. As partículas de água onde foram feitas orações e ficou ao som de músicas edificantes, elas se uniram, se agruparam e formaram-se quase como toalhinhas de renda. A outra, as partículas ficaram negras e se separaram todas. Então dá para a gente, pela experiência da água, dá para a gente ver como nós ficamos. Teríamos vergonha de nos ver assim, né? Seguindo aqui, olha. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua própria vítima. Muito bem. Falamos aqui em saúde agora. Saúde física. E a saúde física, ela depende exclusivamente da nossa saúde espiritual e emocional. O dia que nós estamos felizes, nosso corpo fica bem, não fica? Nós ficamos bem dispostos, né? As mulheres para cuidar da casa, ou até para o trabalho externo que tem, ficam super bem. O dia que nós estamos tristes, magoadas, nós estamos com raiva, nós sentimos o nosso corpo pesado, não é assim? Nós sentimos uma energia ruim, dá dor de cabeça, dá dor no corpo, dá dor por tudo. Por quê? Porque nós fabricamos o veneno e ficamos bebendo dele o dia inteiro. Não é? Então, olha, o que nós somos capazes de fazer conosco. Somos criadores da doença. Porque o corpo físico não foi feito para adoecer. É os nossos sentimentos que faz com que nós adoeçamos o nosso corpo. Nós tiremos a vida do nosso corpo lentamente. É claro que ele perece, né? Nosso corpo envelhece, vai dar defeito, né? Mas, às vezes, nós podemos ir mais rápido do que a nossa programação pela nossa falta de equilíbrio emocional. E a raiva é a maior delas. Então nós somos assim, como Jesus disse, né? Vós sois deuses. E somos, não é? Podemos fazer aí toda a nossa trajetória de vida, fazer o nosso destino acontecer. Uns vivem muito, outros vivem pouco. Tem a resposta para isso, né? Talvez nós não tenhamos todas as respostas, mas uma delas é essa. É o nosso desequilíbrio emocional, tá? E vamos encerrando. Em resumo,
o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-los. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, aqui onde está o espírita, a gente pode até trocar a palavra o cristão, né? Porque todo aquele que crê em Deus, né? Que a caridade, ela... Não enxergo sem óculos. Ela é contrária à humildade. Então, vai ficar essa mensagem do Evangelho, é um trechinho curtinho, né? Quem quiser chegar em casa e dar uma lida melhor aqui nesse trecho do Evangelho, é o capítulo 9, tá? E fica aí a mensagem para que cada um de nós pense para conseguir dominar melhor a fera que existe dentro de si, né? Na hora que vier a raiva, a gente pode fazer uma pergunta, né? O que Jesus faria no meu lugar? A gente sabe a resposta, se a gente perguntar, não é? Então tá, então nós vamos continuando na vibração que nós estamos. Eu peço a Helena agora que suba. A Helena vai fazer uma vibração para todos nós, para nos auxiliar ainda mais, para que essas palavras possam penetrar na nossa mente. Então, a gente aprendeu, né, as maravilhas do Evangelho e que possamos deixar que o Evangelho seja regra e conduta nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, deixando que a nossa fé seja muito maior que a nossa dor, que o nosso sofrimento, que a nossa tristeza. Buscamos aqui hoje essas bênçãos e vamos aproveitando para abrir os nossos corações, deixando que essas bênçãos divinas envolvam os nossos corações. Visualizemos a parte do nosso corpo que está com dor, ou mesmo uma desavença na nossa vida que necessite, nesse instante de cura, sendo envolvida pela luz transformadora do amor que cura. Busquemos sentir a presença muito forte de Maria, suas bênçãos se derramando sobre nós, como bálsamos de rosa, vão se espalhando sobre todos nós, sobre toda essa casa. E assim possamos sair daqui bem melhores, levando conosco um ser sadio e pleno de energia amorosa. Que assim seja. Graças a Deus.